Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso podcast Coisas do Cotidiano. Hoje com o tema Covid, varíola, por que tanto vírus? Com a participação do digníssimo doutor Luiz Carlos Bandeira Júnior. Boa tarde, Bandeira. Boa Tudo tarde, bem? Bandeira Carvalho. Que satisfação poder voltar. Boa tarde, Cláudio. Satisfação é toda nossa para o quase sócio do programa. Tamo junto. Doutor Bandeira é palestrante espírita, médico ortopedista, professor universitário e integrante da AME-Jataí. Você já pode enviar suas dúvidas, questionamentos, sugestões de temas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o nosso fixo, que o Claudinho está louco para receber a sua ligação, no 6430144009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Allan Kardec da cidade de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, o nosso convidado fica com o encargo de fazer a nossa oração inicial, por favor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento vamos acerenar nossos corações, controlar a nossa frequência, a nossa assistência e buscar elevar nosso pensamento à espiritualidade maior, em busca da paz, em busca da tranquilidade, em busca da misericórdia necessária para que possamos receber as melhores energias nesse tempo de estudos. Que as forças benditas e benignas de todos os espíritos amigos nos tragam a intuição necessária, a recordação necessária e a iluminação necessária ao bom esclarecimento e à busca da evolução. Que todos se sintam abraçados por Jesus e que possamos ter um excelente programa e que assim seja. Que assim seja. Nos últimos 3 anos, a Terra passou por uma turbulência nunca antes vista por essa geração. Porque no transcorrer da história, nós já fomos assolados por pandemias muito piores do que essa, inclusive com a febre espanhola. No entanto, mal saímos da pandemia pela Covid e já temos no horizonte a varíola do macaco. Mal saímos da pandemia e o mundo foi assolado com uma guerra que corre o risco de ser escalada e nos atingir de maneira muito mais cruel. Preços subiram, inflação em alta no mundo inteiro. Tudo isso tem um motivo. E é sobre isso que nós iremos hoje discutir com o Dr. Bandeira. Antes de mais nada, a título de esclarecimento dos nossos ouvintes, é possível aliar o conhecimento médico convencional, ou seja, conhecimento médico acadêmico, com o conhecimento médico segundo a ótica espírita? Carvalho, que pergunta fantástica para a abertura dos nossos estudos. Não só é possível, como também é necessário. É necessário que esse entendimento espiritualista esteja presente na vida dos diversos profissionais das variadas áreas da saúde. Vários estudos demonstraram que, uma pesquisa simples que eu vou contar para você, eles fizeram um trabalho a respeito daqueles pacientes terminais que tinham alguma religião, alguma espiritualidade, alguma crença, e outros pacientes que não as tinham, e começaram a acompanhar o desenlace, a evolução para óbito desses pacientes. E qual não foi a surpresa quando eles viram que pacientes que tinham alguma atitude espiritualizada, não espírita somente, tinham índices menores de sofrimento, tinham melhores índices de qualidade de vida e alguns tinham até recrudescimento de suas patologias. Pacientes terminais. E enquanto que pacientes que não tinham esse conforto, entre aspas, vamos dizer assim, não apresentavam sintomas de melhora, não apresentavam sintomas de conforto, não tinham como absorver esse tipo de bonança, de boa-ventura que surgia com aqueles pacientes que tinham essa consciência.
E aí começa uma busca em prol de alguma coisa que possa ser repetida. Eu quero repetir para poder melhorar para todo mundo, para dar para todo mundo. Mas, infelizmente, não são todos que acreditam ou que se exercitam ou que buscam da maneira mais adequada. Quando a gente une o conhecimento da medicina espiritualizada ao conhecimento da medicina física, a gente tem condições de entender, esclarecer e consolar de uma maneira muito mais eficaz não só os pacientes, como os acompanhantes e a própria equipe de saúde. Sem falar, eu acredito, porque eu não sou da área de saúde, mas é quase sócio, que o conhecimento acerca da gênese real da doença, que hoje a doutrina espírita afirma que é a alma ou o espírito quando desencarnado, e que transmite ao perispírito, que transmite ao corpo, que segundo a codificação é como se fosse um mata-borrão da alma. Então nós sabemos que a gênese das doenças está localizado em nós, os espíritos. O conhecimento disso, no meu entendimento, faz toda a diferença. Porque uma coisa é você tratar um sintoma, né? Uma coisa é você considerar uma doença crônica ou incurável. Outra coisa é você ter a luz de que, mesmo sendo crônica, ela não é incurável. Quanto a esse caráter de cura e incurável, também quero aqui somar o caráter daquelas doenças de origem indeterminada, de origem obscura, aquelas doenças que não têm uma causa aparente. As chamadas doenças fantasmas? Justamente. Por que uma pessoa submetida a condições semelhantes de outras pessoas não desenvolve os mesmos sintomas ou as mesmas consequências? Por que a depressão vem para alguns e não vem para todos? Por que inclusive os dentro medos... da própria família, né? Justamente. Irmãos gêmeos passam por essas experiências totalmente diversas. Então, é uma chance da gente começar a entender e saber por que as coisas estão acontecendo. E a hora que eu falei esse termo fantasma da doença, eu me lembrei da tese dos membros fantasmas. Ou seja, a pessoa, às vezes, por alguma doença ou algum motivo mais sério, tem que amputar o braço e depois ele relata que sente coceira na ponta do dedo. Muito comum o pessoal reclamar justamente do prurido, da coceira entre os dedos, né? Seja em membros superiores ou membros inferiores. Essa relação dos membros fantasmas tem a ver com o coto que permanece com algumas terminações nervosas que não foram tão bem preparadas, né? E aí fica esse tipo de sensação. Mas eu estou sentindo, meu pé está perfeitamente aqui, eu estou mexendo com o meu pé, eu estou sentindo uma coceira no dedão, quando não existe mais um dedão físico, né? E aí até você conseguir fazer a fisioterapia, o tratamento, a reabilitação ou uma nova cirurgia, depende muito de diálogo, de explicação e uma evolução fantástica. E é bom lembrar que a gente corta um membro físico, o perispírito continua lá. Continua lá. Então, às vezes, tem uma sensação, né? Essa sensação, vamos dizer, espiritualizada, né? Tem um amigo, ele perdeu uma vista. E aí ele estava muito chateado, eu falei assim, ficou a outra. Né? Às vezes era para perder as duas, mas você foi um cara muito bom, um bom esposo, um bom pai, um bom filho, né? E aí a misericórdia vem e falou assim, não, vamos tirar um pouco menos, não precisa desse castigo, tá? A gente não está aqui para castigar. E aquele cara que perderia toda a vista, perde só uma vista e continua com outra. E um dia ele me ligou chorando, falou, Bandeira, eu sonhei que eu enxergo com os dois olhos. No sonho eu enxergo com os dois olhos. Eu falei, que bom, meu amigo, fique satisfeito, né? Fique tranquilo. Sinal que o problema é físico, né? Justamente. Ontem mesmo eu estava pensando uma coisa, porque depois da Covid eu sobrei com um zumbido no ouvido. Quando eu desencarnar e acordar do outro lado, falar assim, opa, pelo menos o zumbido sumiu. Deu muito bom, um conforto. Eu queria pedir licença, Carvalho. Primeiro pedir desculpa que eu tô meio rouco, né? Eu tava gripado na semana passada, fiz o teste, não é Covid, não foi Covid. E eu peço a liberdade de estar de máscara com você aqui no estúdio, porque eu frequento hospitais, eu frequento o Hospital das Clínicas, o Hospital Padre Tiago todos os dias, e a gente ainda continua com alguns índices, né, de Covid-19. As pessoas estão banalizando, estão se aglomerando, a gente teve a aglomeração do aniversário da cidade, algumas festas, e assim, ainda, a meu humilde ver, não é hora da gente banalizar do jeito que a gente está fazendo. É necessário que a gente tenha um respeito pelas pessoas. Né? Essa consciência deve permanecer por mais um tempo. Dando continuidade, então. É inegável que o planeta vem passando por momentos muito difíceis
Mal saímos da pandemia da Covid e já temos no horizonte outra infecção, além de enfrentarmos a guerra que pode escalar para um conflito maior. É um período de preços altos, dificuldades de emprego, além das mortes de amigos e de entes queridos, que inevitavelmente abalam a saúde emocional, desenvolvem traumas, entre outras sequelas. Afinal, Deus está castigando a humanidade pecadora? Ou nós estamos vivendo o final dos tempos? Ou ainda existe um propósito maior para que todas essas coisas aconteçam? Carvalho, você, como sempre, no seu programa fantástico, traz perguntas muito fantásticas, muito inteligentes. Deus, princípio soberano, não traz castigos. Deus é infinitamente justo e bom. É o amor, né? E ele não castiga os filhos dele. É um pai perfeito. Então não existe castigo. O que existe é um resultado do que a gente planta. A gente tem o livre-arbítrio, que a gente escolhe o que vai plantar, mas quando a gente planta alguma coisa, a colheita é obrigatória. Então muitas consequências têm havido por culpa do egoísmo do ser humano, do abandono do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nesse aspecto, o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala dos flagelos destruidores. Pergunta número 737, que pergunta assim: com que fim Deus fere a humanidade, né, mandando esses flagelos destruidores? E a resposta é muito bacana, porque ela diz o seguinte: Deus tem a lei da regeneração, a lei da criação, a lei da destruição, e muitas coisas que deveriam acontecer por muito tempo, por 10 anos, por 100 anos, por séculos, ele abrevia, para que as pessoas possam evoluir, melhorar, aprender, se conscientizar e fazer de uma forma melhor. Então o resultado é para progredir mais depressa. O finalzinho é isso, é para progressão mais depressa. Então o resultado: aquilo que demoraria muito tempo para acontecer, vem um flagelo desse, como a gente passou por esses 3 anos, 2 anos de Covid, por esses problemas que estão surgindo agora na nossa orbe. Enquanto você estava falando aí, eu estava procurando aqui o sermão profético que Mateus anotou no capítulo 24. Porque certa feita, bem no momento máximo da pandemia, onde nós tivemos os afastamentos oficiais, eu ouvi um religioso afirmar categoricamente que que aquilo tudo estava acontecendo porque Deus havia se afastado da terra. E que, portanto, nós estaríamos sofrendo porque, em outras palavras, estaria abrindo as portas do juízo final, ou seja, final dos tempos, né? E aqui agora são 51 versículos. Depois eu procuro para que a gente faça esse comentário, porque muita gente fala, né, que a gente pode estar passando pelo final dos tempos. Segundo os estudiosos espíritas, não é o final dos tempos, mas o final de um tempo. Mas para aquele que acredita que sim, que Deus criou tudo isso aqui, quando resume o mundo, o universo ao planeta Terra, Deus criou toda essa natureza belíssima, pois a Terra para evoluir 4 bilhões e 500 milhões de anos. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, se nós colocarmos a história do planeta no livro de 1.100 páginas, o homem aparece no último parágrafo da última página. Ou seja, fez essa preparação toda para, no máximo, em 200 mil anos, destruir. Não tem sentido. Não. Mas vá lá que Deus vai destruir. Aí nós precisamos consultar Jesus. E no sermão profético ele fala textualmente: aquele dia, ou seja, o dia do final, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, somente o Pai sabe. Então, assim, não tem essa conversa de final. As coisas estão acontecendo porque tem um propósito, tem um motivo, e você disse claramente pela questão 737 de O Livro dos Espíritos. Deus nos permite isso para progredir. Segundo os estudiosos, os historiadores, antes da chegada do homem na Terra, o planeta passou por pelo menos 5 flagelos destruidores que quase levou à extinção da vida na Terra. Certo.
flagelos universais que atingiram o planeta. Entre elas, a era glacial, que extinguiu os dinossauros, né? E nem por isso acabou. Então, esses pontos de hoje, porque a gente vê a Covid, estamos aqui agora lembrando dessa reencarnação e vivendo esse momento. Mas a febre espanhola 1918. Foi agora no finalzinho da Segunda Guerra Parágrafo Mundial. Passado. Justamente. E dizimou, segundo os cálculos que eu vi, em relação ao número de mortos, a febre espanhola foi 46 vezes pior, matou 46 vezes mais pessoas do que a Covid. Então, assim, nós precisamos atentar a esses dados até para acalmar o coração, não? Outra, a febre espanhola aconteceu numa época em que o mundo era muito grande, as distâncias eram muito grandes, atravessar um continente para o outro, da Europa para os Estados Unidos, era uma coisa assim, uma aventura messiânica. E o que a gente nota é que o mundo hoje é menor, o mundo é pequeno, as relações são maiores, a informação é muito mais rápida, as distâncias diminuíram, os veículos, as comunicações, os transportes. Então o que a gente assiste hoje é mais um momento em que o ser humano é colocado em prova, em que o ser humano é colocado no patamar da evolução. Ele está tendo a oportunidade de uma evolução acontecer de uma maneira um pouco mais rápida, de uma maneira um pouco mais heterogênea, não seria muito termo, mas que ele possa avaliar e melhorar e tomar o partido. Eu tenho o livre-arbítrio e a partir de agora eu quero melhorar. Quando eu sair dessa pandemia eu quero ser uma pessoa melhor. E começar a repensar certos hábitos, Carvalho. Os hábitos alimentares, os hábitos de cultura, os hábitos familiares, né? Pensar por que a gente tem que comer tanta carne industrializada, por que a gente tem que fazer tanta coisa artificial, por que todo alimento tem que ser transgênico, né? Por que todo mundo tem que ter um pedaço de terra, produzir e ganhar muito dinheiro. Então, algumas coisas que a gente precisa começar a repensar e questionar. Para ilustrar, e eu fico rindo porque, assim, aqui eu confesso em público que nesse programa eu não fiz o texto inicial e resumi em 11 perguntas para que eu não tente te chamar novamente aqui, como às vezes acontece. Eu vi 3 programas. Obrigado, eu acho bom. Obrigado. Só que a gente está na segunda e já passou quase 20 minutos. Não, mas eu lembro de um programa que a gente tinha na antiga, na Cativa, assunto bom. Programa bom, vai demorar. Passa logo, né? Passa rápido, a gente tem que repetir. Obrigado do convite. Então já está antecipado, porque a gente não consegue fechar hoje. Não, mas e fora essas que eu te mandei, ainda tem mais umas 7 lá que estava... E sabe o que é legal? A gente poder ter oportunidade de não forçar a barra, de não correr, de não impor, de fazer uma comunicação não violenta, de fazer uma comunicação que seja mais esclarecedora e que leve ao nosso ouvinte, àquela pessoa que procura o Sintoniando Bem, que procura o seu programa, Coisas do Cotidiano, a conseguir o que o Espiritismo quer, a nossa evolução. Então a gente vai, pelo menos, a gente não é o conhecimento, eu não me considero conhecimento, muito pelo contrário. Eu acredito que sejamos oportunidades e portas. Vamos dividir, né? Justamente, é a nossa função. Obrigado, viu? Houve um acontecimento que me marcou muito e que por muito tempo ficou esquecido e há mais ou menos uns 4 anos atrás eclodiu na memória e realmente, há mais ou menos uns 10 anos atrás eclodiu na memória e eu comecei a perceber que tinha tudo a ver. Eu deveria ter por volta de 15 para 16 anos. E eu acredito que foi isso, porque eu ainda demorei uns 2 anos para entrar no Exército. Eu participava de uma reunião mediúnica ali na Casa do Caminho, que o presidente era o seu Wilson. A Casa do Caminho era um pouco diferente de hoje. Sempre que eu vou lá, eu pergunto se houve reforma, porque eu me lembro bem que onde ali tem um palco e um corredor que vai para a parte do fundo, tinha uma saleta. E nessa reunião mediúnica, às vezes acontecia de, ao final da reunião, com a anuência do mentor da reunião, ter uma comunicação que geralmente vinha para dar uma mensagem, para chamar atenção. Um despertar. Um despertar. E assim, nós passávamos todas essas comunicações por um crivo muito grande de veracidade, para testar a veracidade das comunicações. Uhum. Não éramos um grupo fascinado e nem ingênuo. E nessa noite, ao final, houve essa comunicação.
E o espírito que manifestou se identificou como uma freira. Ela deu uma mensagem muito interessante, de uns 5 minutos mais ou menos. Quase 10 minutos. Ao final, ela falou uma frase que eu nunca esqueci, e essa frase que é o mote dessa história. Ela disse assim: a partir de agora, esse a partir de agora não era daquela hora nem daquele dia, era daquele momento histórico. A partir de agora, muitas transformações se darão na terra. Os impérios cairão, os extremos se aproximarão, porque o mundo novo não pode ter extremidade. E aí ela afirmou novamente: os impérios cairão, a começar pela minha santa amada Igreja Católica. Não foi mais ou menos 3 anos depois, começaram aqueles escândalos de pedofilia no seio da igreja. Coincidiu com o crescimento do evangelismo e a igreja foi esvaziando. Eu me lembro bem que, se não me engano, foi o Papa João Paulo II que esteve em Goiânia, né? Ele fez uma comparação quando ele esteve eu posso estar confundindo datas, que faz muito tempo. Ele esteve em Salvador e reclamou que a última vinda dele estava cheia de gente e ali estava uma parcela muito pequena. Houve mudanças. Houveram grandes mudanças. Então, assim, e eu comecei a vir, depois veio o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? o grande crash dos bancos. E aí nós estamos vendo a política desmoronando, os grandes coronéis, as grandes corporações, os grandes sistemas e esquemas ainda não desmontaram, mas pelo menos foram, a gente pode falar, desmascarados ou mostrados. Estão ruindo, né? Você entende? Então, assim, e agora com esse advento da Covid, mais ainda, esse afastamento social, ele nivelou todo mundo no planeta inteiro. Desde o maior bilionário do planeta até a pessoa mais humilde economicamente falando, estava com medo de um vírus. Né? E muitos perderam a vida do mesmo modo. Então, existe muito essa questão das coisas que vão acontecendo justamente para diminuir os extremos. E pessoas que não acreditavam no vírus, pessoas que não acreditavam na doença, pessoas que não se protegeram, né? E a gente, infelizmente, presenciou inúmeras perdas, inúmeras partidas, desencarnes em massa por conta dessa situação. Nós tivemos e estamos aqui, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aí eu lembro lá do Evangelho segundo o Espiritismo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu sempre brinco com as pessoas: voltar não é um mérito, né? É uma necessidade. Voltar foi a oportunidade continuada. E aí vamos aproveitar essa oportunidade. Se não tivéssemos muita conta para pagar, já Nossa né? Senhora, pode crer. Dando continuidade, então. Uma pergunta que não quer calar. A pandemia terminou? Nós podemos voltar totalmente à nossa vida normal? Ou ainda corremos o risco de ver novos surtos da Covid? Carvalho. Porque tem muita gente vivendo como se a pandemia tivesse terminado. Não, a gente teve uma festa municipal agora que todo mundo estava lá como se nunca tivesse existido pandemia. Eu não quero provocar alarde, eu não quero deixar as pessoas com medo, eu quero que as pessoas tenham consciência. A gente tinha uma divulgação muito grande a respeito do que se acontecia com Covid no Brasil e no mundo. A cada dia que passa, a gente vê a informação diminuir. A gente tinha uma situação de vigília em que a Organização Mundial de Saúde decretou o estado mundial de pandemia e esse estado ainda não passou. A OMS não voltou atrás, não falou assim: está decretado, acabou o decreto de pandemia. Foram os políticos que assinaram o decreto liberando. Justamente. Então, decisões localizadas, pontuais, que o efeito manada decretaram que máscaras deixaram de ser usadas, aglomerações serão permitidas, e o que a gente tem assistido não é o Bandeira que está falando, são os fatos que a cada dia que passa a gente começa a ouvir de cidades que já tem que voltar a ter fechamento de lugares, uso obrigatório de máscaras, porque o uso da máscara, Carvalho,
Não é porque ele não é obrigatório que você, não, vou parar de usar. Muito pelo contrário. Olha só, eu te respeito, eu te admiro, eu gosto demais de você e da sua família, e você me convida para vir no seu programa. Eu estava lá dentro do hospital. O mínimo que eu posso fazer é continuar te respeitando e colocar minha máscara para te proteger de mim. E isso é consciência. Mas uma das coisas que faltou e que essa pandemia mostrou é que a gente não tem respeito e consciência pelo próximo. Enquanto a gente não largar esse egoísmo e pensar mais no próximo, as coisas não vão melhorar. Inclusive, Bandeira, quando a gente analisa assim de uma maneira bem fria e impessoal, é de envergonhar uma pandemia em pleno século XXI que é causada pela falta de higiene. A gente vive num país que tem uma outra pandemia, uma epidemia, vamos dizer assim, não vou botar a nível mundial de pandemia, mas dengue é uma doença de falta de higiene. Dengue é uma doença de país subdesenvolvido. País que não respeita lixo, país que não respeita coleta, país que não respeita... Então, resultado. Enquanto o povo não se conscientizar e falar assim, eu preciso fazer a minha parte, eu sou o beija-flor carregando água no biquinho, é necessário que todo mundo carregue água no biquinho. E talvez esteja aí implícita a resposta da grande pergunta. Afinal de contas, falando em divindade, qual seria o maior motivo da pandemia? Simples, nos ensinar a ter higiene. Justamente. Nos ensinar a lavar as mãos, limpar o rosto, evitar o contágio. Eu vi uma cena no hospital um dia desse que eu fiquei horrorizado. Um paciente pegou um esparadrapo e falou, posso usar o esparadrapo? Pode. A enfermeira muito gentilmente cedeu o esparadrapo para ele usar. Ele foi arrancar o esparadrapo e sem aquela prática, ele não conseguiu arrancar o esparadrapo. O que ele fez? Botou na boca. O esparadrapo do hospital. E aí eu falei assim, você sabe o curativo que esse esparadrapo fez? Quem pegou nesse esparadrapo para você colocar na sua boca assim? Ele falou, não. Você sabe o que tem na sua boca para você deixar dentro do esparadrapo para outra pessoa usar? Ele falou, também não. Eu falei, pois é, você acabou de inutilizar um equipamento. Bandeira, é muito comum nós vemos pessoas com celular na boca. Sim, não só celular, objetos de toda E eu me maneira. lembro de uma pesquisa que deve ter saído aí uns 2 anos atrás, falando que o celular tem mais coliformes fecais do que a sola do nosso pé. Muito mais. Fizeram a pesquisa foi em Nova York, no metrô de Nova York, alguns celulares colhidos aleatoriamente no metrô de Nova York e latrinas. Qual a surpresa? Tinha mais coliforme fecal nos celulares que nas latrinas. E quantas pessoas estão com o celular na mão, deixa e pega numa comida e leva na boca? Não, várias, inúmeras. Tá explicado, é só tá você ir no shopping, é só você ir numa praça de alimentação, você vai ver essa cena se repetir. E assim, o interessante é que ensina. Tanto é que eu até narrei, acho que o programa passado, atrasado, que eu fui a uma panificadora dia desses. Então aquela panificadora do self-service, você abre, pega o pegador e vai se servir. E todo mundo que estava se servindo estava sem máscara. E uma mulher que estava na minha frente conversando com a amiga e botando pão de queijinho. Eu não tive coragem de comprar, porque eu já imaginei aqueles pão de queijo tudo contaminado de saliva. Porque é o que as pessoas não entendem. De rir, não, mas é que quando nós estamos conversando, nós expelimos microgotas de saliva que vai até 2 metros de distância. Perdigotos. A famosa gotícula de Flug. Justamente. Assim, eu percebo o olhar na academia como se eu fosse um alienígena, porque eu vou na academia de máscara, sem medo de ser feliz. Eu comprei um saco de máscara e levei para academia e saí distribuindo. Nossa, doutor, que legal, máscara. Né? Aí comecei a esperar, ninguém usando. Eu falei, não vai usar, não? Não, doutor, não dou conta de malhar de máscara. Eu falei, então quem está errado sou eu, deixa eu mudar. Mudamos de academia, a mesma situação. E por que academia? Porque a pessoa está lá... A expiração forçada, a inspiração forçada. E o que muita gente não sabe é que o vírus não tem peso próprio. Não. Se eu tiver o vírus e soprar, ele pode ir a centenas de metros. Se ele pegar uma corrente de vento, vai embora. Já foi comprovado. Até 150 metros pela respiração. Pensa. Eu não subo o Cristo sem máscara. Não adianta. Certinho. E outra prova que isto foi tirado por decreto político, e a minha suspeita é que tenha sido para liberar o carnaval fora de época,
é que agora começou a pipocar a necessidade da volta das máscaras. Não, várias cidades já demonstraram que os números estão aumentando, as internações estão aumentando, os casos complicados estão regredindo, estão aumentando novamente, estão voltando a aparecer, e a gente fica naquela, meu Deus, até que ponto vale a pena a gente tomar uma decisão meramente política ou politiqueira, que não seria uma decisão política ética correta, né? A decisão politiqueira com interesses escusos, mas isso não é, a nossa ideia não é fazer uma comunicação violenta, não é criticar, não é trazer celeuma. É mostrar fatos que têm acontecido. Os motivos. Infelizmente. Adiantou liberar o carnaval, mesmo que fora de época, agora a gente vai entrar novamente em outro surto. Aquilo que eu falei, a gente escolhe o que plantar, mas uma vez plantado, a gente obrigatoriamente colhe o que plantou. Eu não estive na pecuária esse ano, porque não é um ambiente que eu gosto, não tenho a menor atração, mas eu vi na televisão, porque também eu me informo para saber das coisas, e eu fiquei arrepiado quando eu vi o show, as pessoas coladas umas nas outras, gritando, cantando, sem máscara. Ou seja, basta um ali dentro com o vírus e pronto. Um paciente zero faz uma disseminação paciente zero massiva. faz a disseminação. E aí vem uma coisa, quando é que vai começar o problema de novo? 2 semanas? Pode contar, de 2 a 4 semanas. 4 semanas, de 2 a 4 semanas a gente vai ter o que está acontecendo. Doutor, e essa tal varíola do macaco, do que se trata? Varíola do macaco é um negócio interessante. E anteontem, cara, não existe coincidência, né? A Anvisa distribuiu para os médicos que são registrados uma cartilha muito legal falando a respeito do monkeypox, né? É uma publicação que traz, né, traz 75 páginas a respeito disso. Eu falei, não, vou ler que eu quero deixar meu amigo Carvalho bem informado, o público do Carvalho merece. A varíola do macaco, ela foi registrada a primeira vez lá em 1970. A do macaco, porque antes existia outra varíola. A varíola dos macacos é um vírus DNA muito parecido com a varíola humana, que começou a acontecer em macacos. Mas não que fosse feita pelo macaco para o macaco só que tem. Alguns animais que entravam em contato com os macacos transmitiam esse vírus DNA que causava, né, doença semelhante à varíola humana. E quando a gente vai estudar os dois vírus, o vírus humano e o vírus do macaco, eles são 90% semelhantes. A mudança é de 9%. E é isso que está trazendo essa diferença. A varíola foi uma doença muito grave até a década de 40, 50, mas houve uma erradicação mundial da varíola humana. Então, por exemplo, quem viu varíola... Por conta de vacinação em massa. Vacinação, medidas de limpeza, medidas de higiene. E aí o mundo conseguiu se erradicar da varíola. O problema é que esse vírus muito parecido, por algum motivo que a gente suspeita, alimentação, contágio, animais levados para a Europa, para zoológicos, para pesquisa, para laboratórios, não tiveram a mesma segurança de vigilância. E essa banalização, como a gente vê todos os dias, levou a uma difusão desse vírus, provavelmente em alguém que se contaminou. E a gente não sabe quem foi esse paciente zero, porque houve um boom de casos. Então não é nada assustador como foi a Covid, mas já temos um número razoável de casos, principalmente no continente europeu, que estão sofrendo de varíola, mas o vírus é o vírus da varíola dos macacos. Eu me lembro de um estudo, ainda na década de 1990, quando a AIDS estava no seu auge, no seu ponto auge, de que a cultura de algumas tribos africanas poderia ter disseminado a AIDS, porque existiam algumas tribos que tinham um ritual de sacrificar o macaco e se banhar no sangue. Justamente. Se banhar, ingerir, né, entrar em contato muito próximo, muito íntimo, muito prolongado com esse sangue contaminado. Pois é, isso é tão sério, mas tão sério, que eu não gosto e eu não dou conta de comer sushi e muito menos sashimi, que é o peixe cru. Esse vírus se chamava HTLV3, muito semelhante ao HIV que a gente tem hoje, que a gente sabe ser o agente causador da AIDS. Porque você comer um sashimi no Japão, que é uma cultura e que os controles sanitários são extremamente severos, uma coisa. Rigorosíssimos. Agora no Brasil, que o cara cria o peixe no tanque no fundo da casa dele... Não, e aquele peixe foi abatido há quanto tempo? Quais foram as condições de permanência daquele peixe? Ele está bem guardado? Ele está bem congelado? Ele foi bem permaneceu na temperatura adequada por quanto tempo? Houve queda de energia? A gente está tendo problema com vacina. Pois é. E é o que Jesus falou no Sermão do Monte.
E conheceis a verdade vos libertará. As pessoas não se informam, se contaminam, adoecem e às vezes não sabem nem de onde veio. Ué, a gente teve a oportunidade de conversar aqui no passado do vape. Pessoas que usavam o vape e começavam a ter problemas pulmonares severos, não sabiam. Estava colocando gordura hidrogenada para dentro do pulmão. E o pior disso tudo, Bandeira, é que é aquela questão da diferença entre saber e ter consciência. Justo. Eu já ouvi jovens falar assim, não, realmente, o fulano morreu fumando vape, mas foi ele. Não vai acontecer. Essa é a síndrome da imortalidade, né? Ainda fala assim, já tem 3 anos que eu uso e nunca aconteceu nada. Não vai acontecer. Não, eu vi muita gente falando, não, eu passei o Covid inteiro sem pegar, pegou semana passada. Passei 2 anos, não pegou, todo mundo na minha casa pegou, não peguei. Pegou semana passada, mês passado. E a Covid é algo que a gente vai ter que conviver. Sim. Porque ela não vai desaparecer. Eu tenho essa certeza comigo. A gente vai aprender a conviver, as vacinas serão uma constante, tal qual a vacina. A imunidade vai aumentar. Gripe, justamente. Então, por exemplo, todos os anos eu tomo vacina da gripe. Eu acredito que todos os anos tomaremos reforços para o Covid-19. Com certeza. Com base nesses dados, nessas estatísticas, você que está nos bastidores da saúde, em relação à varíola do macaco, nós podemos esperar uma outra pandemia para os próximos meses ou próximos anos? Ainda é cedo para dizer, e qualquer resposta que eu lhe der seria leviana. Se eu falar que podemos esperar, né? Sim, é uma mentira. Não, também é uma mentira. E a especulação, muitas pessoas se valem da especulação para causar medo, transtorno. E a gente aqui tem um programa sério, você tem um público maravilhoso. E daqui a pouco ganhar dinheiro. Justamente. Então, assim, se não tomarmos consciência, não tomarmos alguma providência em cima do que tem acontecido, poderemos sim. Não somente a da varíola dos macacos, como várias outras, né, que vão surgir. Então é hora de saber que o mundo precisa de menos egoísmo, de mais amor, de mais misericórdia, e que as pessoas precisam se cuidar mais e cuidar mais de outrem. É necessário que os seres humanos tenham respeito por outras pessoas. A educação nunca foi tão necessária num país como está sendo no Brasil agora. E aí essas mudanças todas têm mudado, essas mudanças todas têm trazido essa... Não chega a ser um jargão, mas eu já ouvi isso várias vezes e é verdade. A gente tem que voltar melhor depois dessa pandemia. Mas o que tem melhorado? Você tem brigado menos no trânsito? Você tem tido mais paciência com os seus funcionários? Você tem tido mais amor com a sua família? Você tem buscado mais a Deus? Você tem conversado mais com Jesus? Você procurou evoluir e melhorar por causa da pandemia? Se a resposta for não, a gente sofreu à toa e vai continuar sofrendo à toa. Eu não sou médico, não sou da área de saúde, então eu posso especular sem medo de repreensão. Fica à vontade. Eu tenho um palpite em relação à varíola. Primeiro que a facilidade e a rapidez de contágio da varíola é muito menor do que da Covid. Da Covid basta você conversar perto de uma pessoa. A varíola do macaco não, você tem que ter contato com fluidos do corpo da pessoa. Correto. Então, o contágio é mais lento, é mais difícil. Eu não creio que a varíola do macaco chegue a ser uma pandemia, mas eu acredito que ela vai ser várias epidemias. Para o nosso ouvinte entender, a epidemia é o aumento de casos localizados. Pode ser estadual, pode ser de um país. Regionalizado, justamente. A pandemia é quando engloba o mundo todo. Justamente. Então, assim, alguns países terão ela como epidemia, mas eu não acredito que será uma pandemia. Até mesmo porque nós temos uma quantidade de pessoas que, graças a Deus, eu faço parte dela, que fomos vacinados de varíola, eu tenho 54 anos. Então, os que têm acima de 51, 52, não sei se for seu caso, pegamos as últimas vacinações. Pistolinha, amigo. Pistolinha, eu tenho as marcas no braço. E era o terror, né? Então, assim, mas, embora a varíola do macaco, segundo o que estão falando, não mate, como a varíola matava, as bexigas, as bolhas, também não desaparecem com a facilidade da outra varíola.
Então, assim, vai depender de muitos fatores isso daí. E um dos problemas da varíola é que ela também vai abrir portas para as infecções secundárias. Uma vez que você tem a pústula, tem a bolha, você fica com um desguarnecimento da pele, uma falta de proteção, se não houver higiene adequada, infecção secundária, infecção generalizada, problema. E por aí vai. Bandeira, durante o afastamento social imposto pela pandemia, nós vimos famílias onde pessoas contraíram a doença enquanto as outras sequer adoeceram. Veja bem, do ponto de vista médico, a primeira pergunta, por que isso acontece? Do ponto de vista médico físico, isso tem a ver com o estado de imunidade e resistência de cada pessoa. Então, muitas pessoas praticam exercícios, têm boas taxas de oxigenação, bons níveis sanguíneos, boas práticas, alimentação adequada, tudo uma série de fatores que concatenam uma defesa maior àquele organismo. Outras pessoas que não têm as mesmas condições ou que têm condições desfavoráveis podem coabitar com essas pessoas. Vou dar um exemplo. Você tem uma pessoa em casa que não gosta de fazer exercício enquanto você faz exercício todos os dias. Você não é sedentário, essa pessoa que coabita com você é sedentária. Bem provável que a imunidade dela não tenha a mesma resistência que uma pessoa que seja atleta, que se alimente da maneira adequada, que tenha níveis controlados de estresse, esse tipo de coisa. Então, toda essa série de fatores leva umas pessoas a terem respostas imunológicas diferentes. A própria vacina, quando a gente coloca a vacina numa pessoa, a gente espera uma taxa de criação de anticorpos. Espera-se que pode variar de um mínimo necessário até um máximo necessário também, mas esse mínimo tem que ser um mínimo tolerável para defender a pessoa. Isso aconteceu muito no início das vacinas, quando eles diziam que a vacina Coronavac ela trazia 50% de imunidade. Ah, mas é pouco, a outra traz 90%. Os 50% é o pouco tolerável, o pouco necessário. Se a gente consegue mais índices, melhor. Tanto é que a gente acabou de falar, não, vamos ter que conviver com isso, fazer dose de reforço, fazer vacina de reforço, para continuar tendo níveis de anticorpos e defesa que possam nos proteger. Agora, do ponto de vista médico, aquela pessoa que não tem qualidade de sono, qualidade de vida, alimentação ruim, estresse, não faz exercício, não tem uma conduta de vida adequada, ou corre 1000 percalços, ou fuma, bebe, não faz exercício, usa drogas, o organismo dessa pessoa é um organismo fragilizado. Então, muitas pessoas também coabitam certos ambientes com esse tipo de pessoa. E aí é aquela pessoa que se vangloria de não ter pego a doença, não ter contraído a doença, enquanto uma outra pessoa contrariou. Isso também não é só verdade. Muitas pessoas saudáveis, atletas, com excelente padrão de sono, alimentação, contraíram Covid. Contraíram, sofreram a morbidade, morreram, infelizmente, mas é um número menor. Então a gente sabe que tem muita coisa que influencia, entre elas o bom comportamento. E quando você estava falando aí da questão do exercício, infelizmente, muita gente, mas muita gente mesmo, ainda vê o exercício como o provedor de uma estética melhor. Gente, enquanto você pensar que o exercício é só para estética, você vai estar subaproveitando uma das melhores coisas que existem na face da Terra. E subaproveitando muito. Porque tem essa vantagem estética? Tem, mas isso é só uma. É subproduto, inclusive. É consequência, aliás. Consequência, não é nem produto. Porque se você parar para ver os benefícios trazidos pela prática esportiva, pelo exercício físico, coração, pulmão, cérebro, imunidade, sexo, ou seja, todo mundo só tem vantagens ao praticar atividades físicas. Sem falar, Bandeira, que o melhor remédio e, ao mesmo tempo, a melhor profilaxia para depressão é o exercício físico. Não, isso aí já tem uma pesquisa norte-americana a respeito de depressão e ansiedade, né? E a gente teve o privilégio, um abraço aqui para o professor Marcos Gonçalves, a gente fez um trabalho com idosos em que a gente avaliou o exercício feito no Kinect, aquele exercíciozinho no videogame, com paciente idoso com mais de 60 anos. E a população que a gente utilizou foi pequena. E só essa análise inicial mostrou que sim, o exercício vai interferir no comportamento das pessoas com ansiedade e depressão a partir da terceira idade. Ou seja, o exercício, muito bem colocado por você, não é só o melhor tratamento, mas uma das melhores profilaxias. Porque a dopamina, que é o neurotransmissor que tem maior associação com a depressão,
Ela é disparada pelo exercício físico. Além da dopamina, nesse grupo de estudo, professor Marcos, professor Wagner, a gente teve a oportunidade de estudar alguns genes. E foi uma surpresa muito legal quando a gente viu que esses genes têm uma resposta muito favorável àqueles que praticam exercício. E a gente vai ver diferenças sutis nas pessoas que têm a prática como hábito das pessoas que não têm. E aí já entra a epigenética, né? Porque Justamente. o exercício pode, então, promover, inclusive, mutações. A epigenética e o fenótipo. A pessoa pode mudar o ambiente que vive. A pessoa pode mudar o destino em que ela está inserida. O obeso pode cuidar da sua inflamação corporal, pode cuidar da sua doença cardíaca, pode cuidar da sua doença intestinal com exercícios também. E aí já deixa para a segunda parte da pergunta. Já do ponto de vista espiritual, por que algumas pessoas são mais predispostas a determinadas infecções do que outras? Aí aquilo que a gente falou no programa que eu gosto muito de conversar são as doenças da alma, né? Como é que essa alma está predisposta? Essa alma tem um bloqueio, tem uma defesa, essa alma está disposta, tem boas energias nessa alma, essa alma reverbera bons pensamentos, essa alma tem boas energias, quando ela sente alguma coisa ruim, ela para, pensa e se contém, ou ela explode em ira, ela explode em raiva e ela espragueja, né? Que é o mais comum. A gente não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Fica nervoso com qualquer coisa. Eu era assim, Carvalho, até ter o privilégio de começar a poder estudar um pouco do espiritismo. Você era nervoso? Nossa, eu era aquele cara assim que eu xingava, explodia e tal. E aí, uma das coisas que ajudou é aquela história de saber que o poderoso não é aquele camarada que controla muita gente. Poderoso é quem se controla. Isso é uma sabedoria oriental que eu admiro muito. E as pessoas que se controlam, que numa situação desfavorável conseguem manter a calma e buscar bons eflúvios e boas energias, esses são diferenciados. Porque o mais comum é você querer chorar, gritar, espraguejar, quando na verdade você devia calar, refletir, meditar, buscar a Deus. E falar assim, mas, poxa, mas você é bobo. Não sou eu que sou bobo. Não perdoa 7 vezes. Senhor, quantas vezes deveria perdoar? Não 7. 7 vezes 7. 70 vezes 7. Cada erro, segundo o Chico. Então, resultado. Essa parte espiritual, a medicina espiritual vai mostrar que infelizmente tem pessoas que eles se alimentam bem, que dormem bem, que praticam exercícios, mas que energeticamente e espiritualmente estão desespiritualizadas. São aquelas pessoas que não estão nem aí para a evolução do próximo, aquelas pessoas que não se preocupam com a caridade, são aquelas pessoas que não se preocupam com o bem-estar de uma pessoa, de um animal, do mundo, do planeta. E é interessante isso quando nós paramos para observar e constatar. Pessoas mais nervosas sempre estão às voltas com alguma doençazinha, com alguma coisinha, nem que seja uma gripe, alguma coisa assim. Vou te dar um exemplo. Você já viu aquela pessoa que chega perto de você assim, Carvalho, eu estou com um problema sério, e ela começa a falar de uma doença, 2 doenças, 3 doenças, 4 doenças. Aí você vai, para, estou até vendo a cena. Você coloca a mão na fronte, faz uma prece enquanto ouve a pessoa, né? Para que ela melhore também, que ela sinta aquela boa energia. E ela sente aquilo, ela recebe aquilo, graças a Deus. Passado um determinado tempo, ela te procura de novo, falando da mesma coisa e de mais problemas, e mais problemas. E aí você continua e tenta trazer aquela pessoa e orientar, esclarecer. E enquanto ela não mudar de atitude, meu amigo... Sair da lamentação. A gente pode rezar o tanto que a gente puder, que ela não vai conseguir, coitada. E é tão interessante, Bandeira, que eu gosto muito de observar. Às vezes eu estou num lugar, eu fico observando as coisas, eu fico observando as pessoas. Seria um bom médico. Hã? Seria um bom médico. Eu já combinei para a próxima, só que assim, até um tempo atrás eu tinha o sonho de reencarnar para ser o antigo médico da família, aquele que não enriquece, mas que vai na casa tratar as pessoas. Bacana, legal, né? Mas hoje o meu compromisso vai ser, eu quero ser psiquiatra de um sanatório espírita. Amém, assim seja. Esse é o sonho. Mas enfim, em psicologia sabe-se que o corpo fala. E quando você conhece esses sinais, você começa a perceber que aquilo é muito verídico, né? Como, por exemplo, um sinal simples, você como médico sabe disso. Como que você sabe que uma pessoa tem rinite alérgica?
A marquinha do nariz. Tanta pessoa fazer assim, vai dando a marca, a rugazinha, a cicatriz quase, por causa do movimento. As pessoas nervosas, elas também têm características, principalmente no senho, no rosto, que traduzem o seu estado emocional momentâneo e geral, né? O problema é que se isso trouxesse apenas questões físicas, estava tudo certo. Opa, você chegou no cerne da questão. O problema não é só físico. Não é só físico. Influencia no seu ecossistema, né? Na sua família, nos seus amigos, no seu relacionamento, seu bioma, no seu trabalho, no seu bioma. E influencia espiritualmente. Porque você abre brechas para as mais diversas obsessões. Desse jeito. Porque uma coisa é você ter um obsessor a tiracola, aquele que você tem um compromisso com ele desde a outra reencarnação, que ele está aqui para se vingar e para te derrubar, você acaba acostumando com ele. Outra coisa é você estar com um obsessor novo toda semana, porque o seu pensamento, o seu estado de humor atrai. Você entra no ônibus de transporte público vibrando negativo, você vai na feira no domingo vibrando negativo, você entra na fila do banco vibrando negativo. Deixa eu perseguir aquele cara ali, que aquele cara ali me agrada. Justamente. Obsessão por afinidade. Justamente. A frequência igual. Uma vez eu estava lá no sanatório, nós estávamos atendendo um paciente e mais tarde o espírito que perturbava aquele paciente se manifestou. E depois de uma longa conversa, de grandes esclarecimentos, quando nós perguntamos por que você está do lado dele e há tanto tempo, se você disse que não o conhece, que não tem nada contra ele? Não sei. Eu chego perto dele, eu fico bem. E se eu estou bem... Eu quero ficar bem. Eu quero ficar do lado dele. Bem, desse jeito. E por que ele ficava bem? Dado a mediunidade do paciente, a mesma faixa vibratória, ela se alinhava, o paciente passava a sentir as sensações do espírito, o espírito ficava bem e a pessoa ficava mal. Comensalismo. O famoso parasitismo. Justamente. Não é uma simbiose porque os dois não estão levando vantagem. É parasitismo, literalmente. Tanto é que é daí que Kardec usa a nomenclatura vampirismo. Porque vai vampirizando. Muito adequado. Vai sugando as energias da pessoa. E, lógico, a energia vital, né? Antes de mais nada, Bandeira, antes de dar a boa notícia, eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes que participaram. A Ruth Carvalho, Eni, Fátima Daniela, Bianca Lima, Sirlene Fidelis, Regina Meno, de Portugal, Neuza Barbosa. E a Regina, lá de Portugal, está falando assim: eu adoro ouvir vocês dois juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, um forte abraço. A Natália, a Fátima Gomes, o Peninha Cabral, a Helena Leite, o nosso muito obrigado e o nosso abraço. O Claudinho, um abraço especial, né? Depois eu faço comentário. No ar não pode. Bandeira, 1 minuto e 19 para terminar. Nós não chegamos na sexta pergunta. Que bom. Então, o nosso programa, eu falo assim, o nosso. É o nosso, mas é verdade. Carvalho, você me deixa muita vontade, eu fico muito satisfeito todas as vezes que você me convida. Acho muito recíproco. Bom ouvir. Porque a gente tem a oportunidade de abrir o coração e falar de coisas que a gente procura entender, procura conhecer, não falar de achismo, não falar de maneira agressiva, uma comunicação não violenta, cujo a essência é a informação. Então o que a gente quer é que quem esteja sintonizado conosco possa auferir um bom lucro disso aqui, que possa entender, compreender, esclarecer, evoluir e repassar. E nós aprendemos também. Mas é muito bom, obrigado. Então, o nosso agradecimento a todos que participaram. O Bandeira já confirmou para o próximo programa, para a gente dar continuidade. Quarta-feira estaremos e tentar finalizar. Eu convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse aprendizado, pedindo a Deus que possa irradiar o seu amor sobre todos nesse planeta, porque somos indubitavelmente todos necessitados. E assim, as bênçãos para o resto do nosso dia e essa semana
E em nome de Deus, nós encerramos o podcast de hoje. Que Ele nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.